E aí pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Egídio Martiniano e como prometido, vou aqui nesse vídeo de hoje trazer para vocês que estão na segunda fase da OAB algumas dicas bacanas que vão ajudar vocês a otimizar os estudos para a segunda fase, tá bom pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é explicar como que funciona a prova, que às vezes alguém pode não saber, não é? Como que faz a prova, né? Do que ela é composta, enfim. Primeira coisa que vocês têm que saber: a prova da OAB é composta por uma peça prática e 4 questões, tá bom? Pelo menos na área penal ela é assim. A prova, a peça prática vai valer 5, tá bom? E as questões são 4 questões valendo 1,25 cada uma. E elas são compostas geralmente por A e B, tá bom? E costuma ser uma alternativa contempla direito material e a outra alternativa contempla direito processual, tá bom? E aí, 5 com 5 dá 10, você tem que ter nota mínima 6 para ser aprovado e virar advogado e advogada, tá bom, pessoal? Depois então, que a gente já viu como é que funciona a prova, como que você tem que estudar para a segunda fase da OAB, pessoal? E aí você deve pensar assim, meu Deus do céu, é conteúdo que não acaba mais, porque eu vou ter que aprender todas as peças do direito penal, eu vou ter que saber todas de cor e lá na hora eu vou ter só o código que não me ensina como que eu faço a questão, como que eu faço a prova. Não, na verdade, pessoal, é relativamente tranquilo. Eu costumo falar que na segunda fase a gente está muito cansado, mas é um estudo muito gostoso, porque você vai se sentir um advogado já, você fazendo altas apelações, memoriais, está fazendo uma resposta à acusação, você fica se achando o operador do direito, pessoal. E o que acontece? Como a gente já está cansado em virtude dos estudos de primeira fase, que são realmente muito, muito, muito pesados e assim, é um momento muito estressante, acaba que a segunda fase a gente fica muito cansado também e aí acaba sofrendo um pouquinho. Mas ó, cabeça no lugar e foco na aprovação, tá bem? Primeira coisa que vocês têm que saber quando a gente estuda para a segunda fase: como que você vai estudar? Você provavelmente deve ter comprado um cursinho, né? Então você que comprou um cursinho tá relativamente tranquilo, porque o próprio cursinho vai ajudar vocês a se organizar, vai fazer um cronograma de estudos, você vai ter as aulas de peça, aula de questão, enfim, vai ser algo muito mais fácil. Mas caso você não faça cursinho, né? Não tenha jeito de fazer cursinho e esteja se perguntando assim, como eu estudo? Primeira coisa que você vai ter que fazer é vir a algum material, você inevitavelmente vai ter que achar algum material que te ajude com as peças, tá bom, pessoal? Segunda fase, né, da OAB, de penal, qualquer outra área, quando a gente fala de peça, a gente vai estar falando de exercício de escrita. Então você vai ter que fazer muitas peças, muitas. Várias apelações, vários memoriais, várias habeas corpus, enfim. Todas as peças que vocês forem aprendendo, vocês terão que fazer exaustivamente, tá bom? Até que automaticamente você, ao ler a questão, já vai saber qual peça se trata e aí manda bala, tá bom? Então, fazer muitas peças é uma ótima jogada. E aí, eu tava falando o seguinte, para você que não faz cursinho, ou mesmo para você que comprou um cursinho, qual material então seria útil quando a gente fala da segunda fase, não é? Um material que traga peças. E aí, galera, no mercado a gente tem vários tipos de livros, né, que ofertam a chamada prática penal, ou prática civil, ou prática trabalhista, tributário, enfim. O uso, ou melhor dizendo, a compra de um livro desses, pessoal, eu considero muito importante. Eu fiz a compra de um livro desses, de prática penal, ok? Da professora Patrícia Gonzolini, até na época. E era um livro que ensinava pra gente o direito material, o direito processual de maneira bem condensada e trazia modelos de peças, trazia questões, todas que já caíram no exame de ordem, ou seja, vai te dar uma base muito boa de estudo, ok? Você vai aprender como fazer uma peça e você vai ver lá o modelo e você vai ver também como que caiu na OAB quando foi aquela peça que você aprendeu. Então eu acho que é um investimento muito válido, tá bom? Você ter um bom material. Outra questão, quando a gente fala também de material, pessoal, vade-mecum. Às vezes o cursinho de vocês vai indicar que vocês comprem um vade-mecum daquele genérico, geral, né, na verdade, e um vade-mecum específico da sua área. Só que eles são caros, então acaba que a gente tem que ficar adquirindo tudo que o cursinho oferece, a gente não vai aguentar, né? Então faça o seguinte: se você tem um vade-mecum que é de 2018 e a sua área não teve grandes alterações, que nem na área penal, quem tem um vade-mecum 2018 está tranquilo, porque não tivemos alterações drásticas, né, de 2018 para 2019, então não precisa comprar.
Caso você possa, você pode comprar um vade-mecum específico da sua área, um vade-mecum, por exemplo, de penal, tá bom? Acredito que aí sim você já esteja bem. Agora assim, não, meu vade-mecum é de 2017, 2016, ou eu não tenho vade-mecum. Então, realmente é necessário, é fundamental que você compre o vade-mecum atualizado, tá bom, pessoal? O uso de vade-mecum na prova, e até explicando para vocês por que eles recomendam a compra de 2 vade-mecums, dentre vários motivos, como por exemplo, o risco da marcação dos vade-mecums, e aí o fiscal lá na hora da prova julgar que você fez marcação de peça, né? Você fez identificação de peça, e aí ele vai querer reter o seu vade-mecum, você tem um vade-mecum reserva. Mas não apenas isso. O vade-mecum geralzão, algumas leis específicas ele não tem, e o Mini contempla. Então você estaria bem abarcado, né, bem assistido com relação à legislação, porque você teria 2 vademecums cobrindo você, né? E aí então, a gente falou de peça, falou de material, né? Agora quando a gente fala de questão, pessoal, como que a gente vai fazer com as questões? Tanto quanto você estuda para as peças quanto para as questões, você vai estar estudando direito material e direito processual, que é o que ambas os tipos de questão vão cobrar de você. Então, na peça, você vai ter que descobrir qual é a peça que você vai ter que fazer, você vai ter que localizar dentro da questão quais são as teses que você vai aplicar, não é? Você vai ter que identificar a nulidade, se é a extinção da punibilidade, as teses preliminares e subsidiárias de mérito, enfim. Isso que você estuda para a peça ou o que você estuda para a questão servirá tanto para a questão quanto para a peça. Qual é a diferença da questão para a peça? E vocês observarão isso quando farão o estudo das provas anteriores. É na verdade a mesma coisa. Ele vai te dar um caso também prático, embora menor nas questões, e vai pedir para você responder o que pode ser feito, né? Conforme aquela solicitação que ele trará nas questões. Por isso que resolução das provas antigas é essencial, ok? Tanto de questão quanto de peça, fazer o máximo de exercícios possíveis. As questões, vocês observarão, elas se repetem. A OAB, depois de um certo tempo, a gente começou a observar que ela acaba tendo questões cíclicas, que eles mudam uma coisa ou outra, mas essencialmente são questões que já caíram outrora. Então você ter a oportunidade, né, e a sagacidade de responder questões antigas vai te ajudar demais, tá bom? Na questão de responder as questões que eles trazem dissertativas, beleza? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, tempo. Como que a gente arranja tempo hoje em dia se a gente é ocupado com faculdade, com estágio, com serviço? Eu mesmo, na época da minha OAB, eu fazia faculdade e trabalhava. Então, como que a gente arranja tempo para estudar para a segunda fase? Galera, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, já disse, sei que estão todos cansados, realmente é um período bastante pesado de estudo, que a gente fica quase 5, 6 meses estudando arduamente, mas foco, não desistam e não amoleçam, tá bom? Como que você vai fazer? Se você tem mais ou menos tempo, isso é você quem vai decidir, não é? É você que vai dividir o seu tempo através do dia, através da semana e, claro, aproveitar os finais de semana para estudar. Então, seja esperto, tá bom? Se você está fazendo cursinho, tente o máximo possível não deixar as suas aulas atrasar, tá bom? E assista a aula com qualidade, não assista, eu vou assistir hoje 6 aulas, mas você não aproveitou a aula, você não anotou o conteúdo, você não absorveu aquilo que o professor te passou, tá bom? Então, seja esperto. Tudo que você estudar, estude com qualidade, tá bem? Otimize o seu tempo, não fique, perdendo tempo com o celular, não fique perdendo tempo em querer sair. Infelizmente, é um tempo que vocês não vão ver a rua, tá bom? Vão ficar todos sentadinhos na cadeira, estudando, fazendo peça, tá bem? Então, foco, galera. Foco, 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 tá bom? Respondendo questões, respondendo peças, tá bem? Foque o seu tempo no seguinte sentido. Quando a gente fala tanto de peça quanto de questão, o que você vai ter que estudar? Eu recomendo o estudo do direito material de maneira mais aprofundada que o de direito processual. E explico o porquê. O direito material vai ser essencial, fundamental, basilar, bem assim, crucial, nevrálgico, enfim. Quando você vai identificar as teses da sua peça. Galera, a tese na peça é aquilo que mais vale pontos. Então, para você identificar se é uma legítima defesa, se é um estado de necessidade, ou mesmo se cabe sursi, enfim,
para você identificar aquilo que você vai ligar na sua peça, é necessário para que na hora da prova você tenha tempo de fazer tudo, que você já tenha um conhecimento básico de quais são os requisitos da legítima defesa, para que na hora que você estiver lendo o seu exercício, você fale assim, isso aqui é legítima defesa, ou não, isso aqui é estado de necessidade, ou extinção de punibilidade, extinção da ilicitude, né? O que eu vou identificar na minha peça? O estudo de direito material, na minha opinião, ele acaba sendo um pouco mais essencial que o de processo. Mas é claro que o de processo não pode de maneira alguma ser menosprezado, tá bom? Porque nas questões cairão perguntas de direito processual e, claro, como que você vai identificar as nulidades do processo se você não vai saber o direito processual, não é mesmo? Então, não é que você não vai estudar o processual, mas foque um pouco mais no material, porque ele vai ser um pouquinho melhor para te ajudar com isso, tá bem, pessoal? Bem, basicamente eram as dicas que eu tinha que trazer para vocês, algo bem rapidinho, tá bom? Eu dei uma pincelada em vários temas, que eu acho que já vai dar um norte para vocês de como se situar, não é mesmo? De com o que focar e o que deixar um pouquinho em segundo plano, com o que comprar e o que não precisa comprar, tá bom? Para a segunda fase. Espero estar ajudando vocês e eu vou gravar um outro vídeo, já deixo avisado, tá bom? A respeito da marcação do vadimécum. No cursinho, se você está fazendo cursinho, eles vão te ensinar como que marca. Mas eu também acho bacana dar uma dica de quem passou pela prova, tá bom? E passou pela prova há certo pouco tempo, já faz um pouquinho de tempo, mas não tanto, tá bom? E aí eu posso dar uma dica assim, minha prática de vivência, entendeu? De como que lá no dia da prova eles se comportam quando eles veem o seu vadimécum, tá bom, pessoal? Então, ó, fiquem com Deus, bons estudos, tá bom? E eu tô com vocês. Um abraço do professor Egídio Martiniano. Até!